Para falar sobre o Breaking News de agorinha há pouco aqui na CNN Brasil. A informação é da analista de economia Raquel Landim. Ela está por telefone, vai conversar com a gente, explicar um pouquinho melhor das desocupações agora, nesse momento, que já começaram em alguns locais, já até terminaram, né, Raquel, do MST? Oi, Luciana, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a CNN. É isso, essa informação chegou para mim agorinha. O MST concluiu agora a desocupação da propriedade da Suzano em Mucuri e deve começar em breve a também desocupar a saída da fazenda da empresa em Teixeira de Freitas. Eu ainda não tenho atualização de como está a situação em Caravelas. Lembrando que na segunda-feira da semana passada, o MST havia ocupado, invadido essas 3 propriedades da fabricante de papel em celulose, Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas, todas no sul da Bahia, todas áreas produtivas. A partir daí começou, né, uma verdadeira crise entre a empresa e o movimento. O Walter Schalka, que é o presidente da Suzano, nos deu uma entrevista exclusiva. Ele me disse que não negociaria com o MST enquanto eles não saíssem das propriedades, porque invasão de terra no Brasil é crime, está previsto na Constituição. Você só tem desapropriação de terras em fazendas, em propriedades improdutivas. Isso não é feito através de invasão. Isso é um processo, né, que é tocado pelo governo federal. Então, o ministro Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, que estava tentando fazer essa ponte entre o MST e a Suzano, disse ao movimento que eles precisavam sair. Ontem o ministro me disse que estava aguardando para hoje a saída do MST. Então a informação está se confirmando. O MST deixa a primeira fazenda da Suzano em Mucuri. A informação que eu tenho é que ele deve sair em breve de Teixeira de Freitas. Ainda não tenho informações sobre Caravelas, Lu. Raquel Landim, significa a tua informação, então, que o governo obteve sucesso, então, nessas negociações entre o movimento e a Suzano? Olha, Luciana, eu não faria essa classificação, porque é o seguinte, nós tivemos uma invasão, a Suzano já tinha conseguido 3 liminares na justiça para liberar essas 3 áreas. Então, cabia ao governo da Bahia acionar a polícia militar e tirar esses manifestantes de lá. É claro, sempre poderia haver o risco de violência. É muito melhor que eles saiam de uma maneira ordeira, como parece ser o que está acontecendo, mas não dá para dizer que teve sucesso ao fazer se cumprir a lei. O que estava acontecendo era um crime, certo? Então, o que tá ocorrendo é simplesmente está sendo cumprida a lei e eles estão saindo. A Suzano concordou em conversar com o MST, porque eles têm uma alegação, isso deve acontecer a partir de amanhã, que existe um acordo que foi firmado pela Fibria. A Fibria é uma grande empresa de celulose, teve um problema financeiro muito grave e acabou sendo comprada pela Suzano. Um acordo firmado lá atrás para a desapropriação de terras. Esse era um acordo tripartite entre a empresa, o MST e o INCRA. E o MST argumenta que esse acordo não foi cumprido, as famílias não foram alojadas. A Suzano diz que quem não fez sua parte foi o INCRA, que não delimitou as terras onde essas famílias teriam que ser alojadas, e tem um impasse em relação a esse acordo. Essa negociação deve começar amanhã, agora sob novas bases, não sobre as bases de um crime sendo cometido, né, com o MST fora das terras. Agora, respondendo a sua pergunta, eu não classificaria como um sucesso, porque era um crime sendo cometido e já tinha decisão da justiça determinando a retirada do movimento das terras da Suzano. Muito obrigada, Raquel Landim. Eu vou chamar o nosso time de análise agora, Leandro Rezende e Basília Rodrigues, mas é bem rápido, uma pincelada sobre isso, sobre os aspectos políticos, né? Eu perguntei a Raquel Landim sobre esse sucesso, entre aspas, é claro, né, minha gente? Porque o Pedro Teixeira disse que
teria Paulo Teixeira, sabia que eu tinha falado alguma coisa errada. O Paulo Teixeira, ele disse, o ministro falou que teria aí essa conversa, que o diálogo seria o melhor caminho e que eles conseguiriam, né, Basília? E aí, rapidamente, houve, então, essa desocupação. Não tão rapidamente assim, né, o que a Raquel Landim aponta, e acha que a invasão também já é um insucesso. O movimento divulgou uma nota agora há pouco dizendo que foi uma ação pacífica que eles estão caracterizando de despejo, né? Não de abandono desses locais ou como se estivessem cumprindo uma decisão judicial. Veja que eles estão se sentindo incomodados, é claro, com esta decisão, que classificam de ação de despejo de 650 famílias que estavam nessa região. De acordo com a nota, estas famílias vão para outros acampamentos vizinhos, com disposição para continuar fazendo a luta. Então, eles classificam de luta o que a justiça classifica de crime e, na visão deles, essa nota pública deixa claro que não acabou. Então, estas invasões chegam ao fim agora por decisão judicial, por articulação do governo federal também, por meio do Ministério de Desenvolvimento Agrário, mas eles ainda têm expectativas de novas ações e também de novas respostas pelo governo federal. De acordo com o MST, vai ter uma reunião com o movimento, o governo federal, o governo estadual, ainda nesta quarta-feira, marcada para 2 horas da tarde, e aqui afirma que das 3 áreas da empresa que estavam ocupadas até o momento, as fazendas dos municípios de Teixeira de Freitas e Mucuri, como trouxe a Raquel Landim, na região extremo sul da Bahia, já estão sendo desocupadas. Rapidamente também, Leandro, um arrefecimento do movimento ou só um passo atrás para depois avançar mais? É uma preocupação para o PT, o que o MST vai fazer, porque esse movimento, essa invasão lá em Suzano trouxe problemas para o partido. Eu conversei com diversos integrantes ao longo das últimas semanas da direção nacional, inclusive do Partido dos Trabalhadores, que classificaram esse episódio como algo que vira uma brecha de ataque para opositores do governo Lula, justamente nesse começo de mandato, pela relação que o MST e suas lideranças têm com o Lula e com o Partido dos Trabalhadores. Isso tornou um problema, o que aconteceu em Suzano, que a Raquel, nas terras ali da Suzano, que a Raquel Landim nos reporta que agora o MST já saiu totalmente de uma das áreas invadidas e agora está começando um movimento aí de repensar as suas ações. Pegou de surpresa o PT a invasão lá em Suzano, mesmo os integrantes do PT da Bahia, que entendem que o MST se tornou um outro tipo de movimento social, não mais aquele da década de 90, dos anos 2000, dado a esse tipo de invasão que gerou, sim, uma imagem negativa para o movimento e que os petistas acham que, de uma maneira geral, traz algum embaraço para o governo Lula, sobretudo depois da reação do agronegócio, né, que reclamou muito dessa ação do movimento dos trabalhadores sem terra. Vamos ver como é que o MST vai se portar daqui para frente, como é que vai ser a relação com o governo Lula.